E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? Com as aplicações de integrais, especificamente volumes, pelo método das seções transversais. E ainda vamos estudar volumes de sólidos de revolução, tá? Gerados por uma revolução. Se liga, aulas anteriores vimos exemplos de volumes conhecidos da educação básica, de sólidos, na verdade, conhecidos da educação básica, uma pirâmide e uma esfera. E agora vamos começar com sólidos que não vejo na educação básica, que são nossos aqui, né, da educação superior. Então vamos lá. Represente graficamente um terceiro exemplo e calcule o volume do sólido limitado por z igual a 1 e a superfície de equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O que acontece agora no cálculo de volumes? Eu tenho que me situar com a geometria analítica espacial. Quando eu escrevo para você a equação, eu poderia simplesmente escrever a equação z igual a 1. Se eu estou falando no espaço, eu não precisaria nem falar que é plano. Aqui eu já estou falando plano. Z igual a 1. O que significa? Que as variáveis x e y estão aqui, tá? Mas elas não estão explícitas. Se você digitar, por exemplo, a gente vai usar muito, e eu vou nessa aula lá, o GeoGebra, digitar z igual a 1 na janela 3D, vai aparecer o plano paralelo ao plano XOY, z igual a 1. Porque o plano XOY gera o que? A equação z igual a 0. X e y são quaisquer e z sempre é 0. Está naquela posição. Z igual a 1 é a mesma coisa. X e y são quaisquer e z igual a 1. É paralelo ao plano XOY. Beleza? E assim vai. Vamos utilizar o GeoGebra para ter essa visualização melhor. Mas a gente já conhece isso da geometria analítica. Mas para relembrar, temos o suporte do software. E a superfície de equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem conhece isso da geometria analítica sabe que se trata de um paraboloide circular. O comportamento é de uma parábola. Se eu pensar nas variações, aqui tem as três variáveis do espaço, x, y e z, tá? Então, se eu fixar a variável z como constantes, pensar em valores fixos de z, eu sempre vou obter círculos, por exemplo, z igual a 2, círculo de raio, raiz de 2. Z igual a 4, círculo de raio 2. Z igual a 9, círculo de raio 3. E centro sempre na origem. Então eu tenho vários círculos. Agora, se por exemplo eu fixar o y, chamar o y de um número, eu vou ter parábolas. Mesma coisa, se eu fixar o x, eu terei parábolas z igual ao valor mais y ao quadrado. Como assim parábolas? Enxerguem. O que eu estou fazendo aqui, que eu chamo lá na geometria analítica, é encontrar curvas de nível, tá? Seções transversais aos planos coordenados. Enfim, tá? Mas eu tenho o meu suporte com o GeoGebra e vou utilizá-lo. Inclusive, vamos lá agora observar melhor essa situação graficamente para que eu possa fazer a representação gráfica. Eu consigo fazer a representação gráfica sem ir no GeoGebra, mas nós, caso tenhamos alguma dúvida, vamos utilizá-lo para que possamos compreender melhor. E aí a gente traz essa visualização para cá, tá bom? Vamos lá e voltemos. E aí, pessoal, vamos agora construir o gráfico da função dada pela equação indicada no exemplo, tá? Que é uma função tridimensional, ela tem um gráfico tridimensional. Para isso, viemos aqui no nosso GeoGebra, tá? A nossa tecnologia digital predileta. Porém, não vamos apenas utilizar a sua interface trivial que estamos acostumados, ou seja, com a janela algébrica, onde são projetadas as equações que são colocadas na entrada, né, por exemplo, e a janela de visualização, que trata-se das visualizações 2D, da plotagem de gráficos em duas dimensões. Vamos usar mão também da janela de visualização 3D. Essa nova janela. Vamos em exibir e colocar janela 3D. Temos então a janela 3D. Para essa janela, com ela em destaque, clicada,
Você digita na caixa de entrada a equação referida, no caso é a nossa z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e obtemos a curva, tá? Clicar aqui fora para que possamos ver melhor a curva. Essa é a curva espacial, tá? Que é chamada de paraboloide. Inclusive o GeoGebra já indica aqui o seu nome, paraboloide. Especificamente é um paraboloide circular, tá? Se eu considerar seções paralelas ao plano x ou y, que é esse em cinza, nesse plano 3D, ou melhor dizendo, nesse espaço 3D tridimensional, na janela de visualização, o eixo em vermelho se refere ao eixo X, ou eixo das abscissas, o eixo em verde se refere ao eixo Y, ou eixo das ordenadas, e o eixo em azul se refere ao eixo Z, ou eixo das cotas, tá bom? Na questão temos uma limitação, porque esse sólido ele é ilimitado, tá? Ele é infinito ilimitado, eu posso considerar aqui, ó, e perceber, dar zoom, enfim. Eu não posso calcular volume de algo ilimitado, eu preciso ter uma limitação. Considerando um plano Z igual a 1, conforme a questão indica, eu tenho o meu copo, só que fechado, com a tampa, tudo bem? É como se eu vou até aumentar mais, para que a gente possa ver melhor, botar o plano Z igual a 1 aqui em cima, e o meu sólido, tá? O sólido que eu vou enxergar, que eu vou calcular o volume, será esse limitado pelo paraboloide e pelo plano, tá? Alguns acréscimos podem ser colocados aqui por nós para que a gente visualize melhor, inclusive, o que ocorre na interseção desse plano com o paraboloide. Eu usando aqui, selecionada a janela, eu usando essa ferramenta aqui, interseção de duas superfícies, eu clico no paraboloide, clico no plano. Automaticamente foi gerada a interseção, que é a de uma circunferência, ou melhor, de um círculo. Tudo bem? A tampinha, inclusive, ao esconder esse plano, fica só a tampinha. Tudo bem? Se eu esconder o paraboloide, eu também vejo a minha interseção aqui, ó, no plano claramente. É o corte no paraboloide através de um plano que é paralelo ao eixo x ou y. Ao eixo não, minto, ao plano x ou y, que é esse em cinza que está aqui embaixo. Inclusive eu posso tirar esse plano ou mantê-lo, tá? Vou mantê-lo para que a gente tenha uma limitação, beleza? Foi criada essa equação paramétrica, mas não vou discuti-la, ok? É essa curva aqui do espaço, é uma curva do espaço, tá? Que se refere à tampa do meu paraboloide, por assim dizer, que é a interseção do plano com esse paraboloide. Se eu considerar vários planos Z igual a K, se eu digitar isso, automaticamente será criado um controle deslizante. E eu vou limitar esse Z no intervalo de 0, porque o meu paraboloide só existe a partir do ponto do plano Z igual a 0, né? Pensando em Z's negativos, eu não terei imagens negativas para o meu paraboloide, até porque ele é escrito como equação Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Não gera-se imagens, né? Não geram-se imagens negativas. Mínimo 0, máximo 1. Pronto. Criei o meu controle deslizante desse jeito. O que é que eu estou fazendo? É como se eu estivesse considerando vários planos a partir do plano Z igual a 0 e todos os outros infinitos planos aqui, né, cortes no eixo Z até o máximo Z igual a 1. Com isso, eu estou pensando nas minhas seções transversais ao plano Z, ao eixo Z, tudo bem? Interceptando a minha figura. Todas essas seções, e aí eu posso também enxergar a interseção, clicando em interseção Z igual a K e o paraboloide. Eu vou ter as minhas, os meus cortes aqui todos. Vou esconder o plano para que a gente só enxergue os cortes, Mudar o posicionamento. São as várias seções, variando do 0 até 1. As seções planas. A gente pode calcular a área dessa seção bastando ter o raio, ok? Essa seção, inclusive, eu posso projetá-la aqui para que eu enxergue melhor. Como é dada a seção?
Como a equação do meu sólido é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo bem? E eu estou considerando seções pelo eixo z como cortes, como planos, estabelecendo z igual a uma constante, que foi o que eu acabei de fazer, eu vou escrever essas equações obtidas aqui. Se eu fizer z igual a k, a minha equação passa a ter que formato? No plano x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 1k, tá? O que eu gerei aqui no plano, inclusive a projeção já aparece, é como se eu tivesse... isso aqui é a sombra no plano desse corte do... É a sombra no plano x ou y do corte feito quando eu considero o plano z igual a 0,5. Então, eu tenho as projeções, as sombras, é como se eu estivesse amassando o meu paraboloide, e essa circunferência, ela foi projetada aqui, ó. A gente consegue perceber facilmente a projeção. Quando eu alinho e tenho uma visão de cima, essa circunferência ela é exatamente igual a essa circunferência projetada aqui. E assim vai para qualquer outra, ó, até a circunferência máxima, quando eu faço o corte z igual a 1. Essas projeções elas também ocorrem aqui no plano. Eu vou esconder o meu rótulo, que eu não quero ver esse rótulo, e vou deixar um rastro. Então, quando eu faço a variação, ó, eu tenho as várias circunferências aqui feitas, com no mínimo a circunferência zero, inclusive o rastro é feito aqui, ó. Isso aqui projetado são as sombras dos vários cortes efetuados quando eu considero z igual a k. E aí, facilmente na equação, fazendo isso, eu consigo perceber circunferências de raio, o que? Raiz de k. Tudo bem? No máximo, meu raio é 1, quando eu tenho a minha circunferência máxima aqui de cima. No mínimo, meu raio é 0, e aí eu vou ter um ponto e não mais uma circunferência. Tudo bem? As equações elas aparecem aqui, com o GeoGebra. Bom, de posse dessas informações gráficas e visuais, eu vou voltar para a minha questão para que a gente possa continuar o desenvolvimento para obter o volume. Vamos lá. Então, pessoal, lá do GeoGebra nós trouxemos esse esboço gráfico. Deixa eu pegar minha corzinha azul para a gente brincar um pouco aqui, tá? De forma melhor. Como eu já falei, isso é um paraboloide circular. Por quê? Porque eu tenho aqui sempre círculos, seções circulares. Está torta, né? Deixa eu desenhar melhor aqui. Pronto, assim fica melhor, assim eu enxergo melhor. Pronto. Eu tenho aqui, ó, seções, cortes circulares. Inclusive isso já dá o meio caminho andado do nosso problema para o cálculo de volume. Essas são seções circulares, tá? E as seções circulares, para estabelecer a sua área, eu considerarei π vezes 1r ao quadrado. Tá bom? Então, eu tenho que estabelecer o raio desses círculos. Aqui é um eixo Z, lá do GeoGebra. Em Z, isso vai fazer o quê? As minhas seções circulares, elas caminham, tudo bem? Em Z, as seções circulares caminham transversalmente, ok? Com o suporte do GeoGebra, eu joguei a minha equação lá no ambiente, né, tridimensional que o GeoGebra propicia para a gente pôde observar essas coisas todas. Fizemos alguns comentários e trouxemos para cá. Vamos agora para a parte do cálculo com as integrais. Então, do mesmo jeito que eu estava trabalhando com a esfera, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, porque eu vou caminhar seções transversais de quê? De uma altura, de um tamanho zero, que é o ponto mínimo para a geração do meu paraboloide, tá? Até a limitação de um plano z igual a 1. É como se fosse a tampa do meu
paraboloide. Eu estou fechando, eu tenho um paraboloide, se ele continuar aí infinito, mas até aqui, tá? Eu tenho que tampar até o 1 que eu vou considerar. Se eu considerar até 1, eu vou ter tipo um copo parabólico coberto. E aí eu vou ter o volume ali dentro. Tudo bem? E é esse volume que eu quero determinar. Beleza? Para esse volume, o que é que eu vou calcular? A integral de 0 a 1 da área em Z, porque as minhas seções estão caminhando em Z. Nesse caso não tem escapatória, tá? Quer dizer, até tem, eu poderia pegar seções que caminham em Y e X, mas é mais cômodo, a seção que eu mais conheço, que eu sei sobre áreas, é a seção circular, tudo bem? Os outros cortes aqui em Z ou em X seriam parábolas, limitadas também, mas seriam parábolas. Eu teria que calcular essas áreas de parábolas limitadas, eu não tenho artifício para o cálculo dessas áreas. Ou se tiver, se descobrir, será mais complexo, muito mais, do que trabalhar com a área de um círculo. Se liga, então, pensando na área de Z, dZ, eu vou descobrir o volume do meu sólido. Meu problema é escrever a área em função de Z, em função da variável Z. Mas nesse caso não é problema não, ela já está escrita, tá bom? Como assim? Olha só, aqui eu tenho os cortes das seções que são planos por Z. Então, por exemplo, se Z fosse 1, que é o caso máximo, inclusive, o raio do meu círculo aqui em cima é 1. Se Z for meio, se eu pensasse maior, se Z fosse 2 lá em cima, o raio do meu círculo seria o quê? Raiz de 2. Tudo bem? Como assim? Eu trabalho com a equação para Z igual a um R, ou melhor, igual a um K, a um número, não vou nem chamar de X, senão eu vou confundir com aqui, igual a um K, com esse K variando de 0 a 1, porque eu só quero esse intervalo, tá? O que é que eu vou ter? X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a um K. Joguei nessa equação. Esse K é um número. Cortes é igual a meio, igual a 2/3, para qualquer número que está aqui no intervalo de 0 a 1. Tá bom? Que figura é essa? Isso aqui são círculos, circunferências de raio, o quê? Raiz de K. Simples. Como é que eu sei isso? Eu conheço o formato da circunferência, eu preciso conhecer, tá? São circunferências com centro, inclusive. Eu não estou falando do centro porque não me interessa muito. Com centro na origem, tá? A circunferência aqui tem centro em 0, 0 e K, porque são circunferências no espaço. A de cá de baixo, que é um ponto, 0, 0 e 0. Que é Z igual a 0. Não, K variando, ó, entre 0 e 1, incluindo esses valores, tá? Não é mais uma circunferência, vai ser um ponto. E aí eu vou fazendo cortes, eu vou ter outras circunferências. Beleza? Então eu tenho a circunferência de raio raiz de K. Logo, a área da minha seção em função de Z, como Z é igual a K, será π Z ao quadrado. Tudo bem? Daí, como é que fica o volume? Será a integral de 0 a 1 de π Z ao quadrado dz, que será π Z ao cubo sobre 3, intervalo de 0 a 1. Ou seja, π sobre 3. Jogando 1 dá 1/3 vezes π, unidades de volume. Esse é o volume da minha figura, limitada pelo paraboloide, pelaquela equação, e pelo plano Z igual a 1, beleza? No intervalo de 0 a 1, eu calculei essa integração. É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu, e até a próxima aula para a gente continuar com outros sólidos limitados por figuras que são mais específicas da educação superior, beleza? Valeu!